Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou ensinar como trabalhar com domínios. O que é um domínio? Um domínio descreve as características técnicas de um campo. Por exemplo, o tipo do campo, se ele é um char, se ele é um int, uma data, esse tipo de coisa. O tamanho do campo, se ele tem casas decimais, quantas casas ele tem. Se ele tem sinal, né, se ele vai ter o sinal negativo ou somente vai ser permitido positivo. Rotinas de conversão. Como que eu vou representar o valor desse campo de forma interna e externa? Por exemplo, se eu tenho um CPF, o CPF tem a pontuação, né? Tipo, 3 dígitos, ponto, 3 dígitos, ponto, esse tipo de coisa. Então, quando eu quero apresentar esse CPF numa tela, eu quero representar ele com a pontuação. Então, essa pontuação, ela é feita no formato externo, tá? Então, externamente, ela tem a formatação. E internamente, eu quero tirar essa pontuação e deixar somente os números. Então esse é o formato interno. Então, com máscara, com pontuação, é o formato externo. E sem, somente com os números, que é a parte que interessa no CPF, é a parte interna. Você também pode definir uma lista de valores que aquele campo pode representar. Então, vamos supor que eu quero representar os estados do Brasil, somente com a sigla, né? Tipo, São Paulo é SP, Paraná PR, Rio de Janeiro RJ, e assim por diante. Então eu crio a lista de todos os estados do Brasil e deixo ela vinculada lá no domínio. E se eu tiver com um campo que usa esse domínio e ele estiver numa tela, se eu apertar F4, o próprio SAP já gera uma lista, né, com todos os estados do Brasil, que ele puxou lá do domínio, tá? Então você pode criar uma lista fixa de valores, uma lista de intervalos, você pode criar, apontar esse domínio para uma tabela de banco e dessa tabela que ele vai puxar os valores, tá? Então é uma série de características que você pode definir em um campo. E a gente vai ver como funciona isso na prática, tá? Onde a gente pode utilizar um domínio? O domínio só pode ser utilizado em um elemento de dados, que é outro objeto que só pode ser criado no dicionário. Como criar um domínio? Você vai na transação SE11, selecione domínio, e eu vou criar, em primeiro momento, um domínio bem simples, tá? Só para a gente ver como que faz e como que utiliza. Então vai ser um domínio de resposta. Então tem que seguir o padrão lá de nomenclatura, Z ou Y, resposta, underline D. Eu coloco sempre esse sufixo, tá? Underline D, que indica que é um domínio só de você olhar para o nome do objeto, tá? Então Z, resposta, underline D. Cliquei em criar, dê uma descrição. Formato é onde você vai indicar o tipo do campo. Você pode clicar aqui e selecionar aqui nessa lista. Eu vou colocar aqui como char. Porque vai ser uma resposta simples, sim, não e talvez. Vai ser uma letra, tá? S, N ou T. Então é uma casa. Se tivesse casas decimais, você ia colocar aqui. Características de saída. Lembra que eu falei que você tem formato interno e externo? Um formato que é o externo, que é com formatação, com pontuação, e o interno é sem formatação, sem pontuação. É aqui que você vai diferenciar. Claro, se esse campo tiver diferença entre formato interno e formato externo. Às vezes vai ser o mesmo valor interno e externo, como é o meu caso aqui. Tá? Depois eu vou dar um exemplo de como utilizar o formato externo também, beleza? Então eu só vou dar um Enter aqui para ele só copiar o número de posições para comprimento de saída. Tá? Não tenho rotina de conversão de formato interno para externo. Não tenho sinal, porque não é um número, então eu não tenho mais e menos junto com o número. Letra minúscula é quando você quer representar aquele valor com minúsculo, né? Mas no caso eu não quero, porque o SAP tem o padrão que é deixar tudo maiúsculo, tá? Então eu quero utilizar dessa forma, tudo com os valores maiúsculos. Então não vou clicar aqui. Aqui nessa aba você tem as características que é somente leitura, né? Quem modificou, quando modificou, pacote, idioma. E aqui eu tenho um intervalo de valores. Essa parte não é obrigatória, tá? Se eu quisesse salvar esse domínio e já ativar, daria certo. Mas como eu tenho uma lista de valores possíveis, eu vou colocar aqui. Então, ó, aqui onde você coloca os valores individuais. Então aqui, ó, S, N e T. S vai ser o sim,
N vai ser o não e T vai ser o talvez, tá? Aqui embaixo, se eu tivesse intervalos de valores, então esse campo poderia receber no intervalo de 1000 a 2000, então se eu colocasse 1100, 1500, estaria dentro desse intervalo. E você pode colocar mais de um intervalo, então de 1000 a 2000, de 3000 a 4000 e assim sucessivamente, tá? Como eu não tenho intervalos, eu não vou colocar aqui. Tabela de valores é onde você indica uma tabela de banco de dados que tem os valores para esse domínio, tá? Também não é o meu caso. Depois eu dou um exemplo disso. Então vou salvar. Ele pede pacote, eu vou colocar esse cifrão temp, que é o pacote local, né? Que não pede request. Pronto. O status ficou como novo aqui, ativo, ficou como ativo, tá? Agora, como que eu uso esse domínio? Eu não consigo usar esse domínio em um programa diretamente. Eu sou obrigado a criar um elemento de dados que utiliza esse domínio. Então vamos criar um elemento de dados só para conseguir utilizar esse domínio em um programa, tá? Mas eu vou fazer um vídeo específico de elemento de dados depois. Então copie aqui o nome do seu objeto do domínio. A gente vai aqui em categoria de dados, vai colocar zresposta_e, que vai ser o nosso elemento de dados. É o mesmo nome do domínio, só que o sufixo é diferente. Underline E é para elemento de dados. Clico em criar. Já está marcado elemento de dados, só dá um OK. Vou dar uma descrição. Aqui na categoria elementar, ele já está marcado como domínio, então você informa o domínio, dá um Enter. Ele já puxa todas as informações lá do domínio, tá? E você só tem que informar aqui esse texto, que é o texto que vai aparecer na tela de acordo com o tamanho disponível na tela. Então, se for um espaço pequeno, ele vai usar esse primeiro, que é o breve. Se for um pouco maior, o médio. Se for um pouco maior, longo. E título é o maior possível, tá? Então, eu só vou repetir aqui. Você poderia abreviar aqui, ó, resp, ou R só. Aqui colocar resp. E assim por diante, tá? Conforme o tamanho disponível do texto na tela. Vou deixar tudo como resposta mesmo, tá? Pronto, salvei. Vou ativar o elemento de dados. Agora, como que a gente usa o domínio lá numa tela, já que eu já tenho o elemento de dados? Eu vou criar um programa com uma tela de seleção. Então, vamos lá? Aqui no tipo, eu coloco o meu elemento de dados, que está apontando para o domínio, tá? Coloquei aqui o evento Start of Selection, para quando a gente executar esse reporte, a gente cair no debug para dar uma olhada aqui o que tem dentro dessa variável, tá? Aqui, o que a gente estava colocando antes? Diretamente o tipo do dado nativo, né? Então, vamos supor C, I ou char, entendeu? Char tipo 100. O char 100 já é um elemento de dados, tá? Igual a gente está colocando aqui. Só que em vez de ser um elemento de dados standard, a gente está usando um elemento de dados nosso, que a gente criou lá, um Z. Beleza? Vamos salvar, ativar. E vou executar. Tá vendo aqui que ele já criou uma lupinha aqui? O que acontece se a gente clicar? Ele me trouxe uma lista. Da onde veio essa lista? Lá do domínio. A gente criou essas opções, lembra? O S, o N e o T. S é o sim, o N é o não e o T é o talvez. Então, tudo que você cria lá no domínio, o SAP ele já cria uma telinha automática para você selecionar os valores e não deixar que o usuário insira um valor incorreto, tá? Então, vou selecionar sim. Beleza. Vou executar. A gente vai ver o valor aqui, ó. Sim. E se eu colocar um valor que não está na lista ali, ó? Porque ele permite você digitar também. Então, se eu colocar aqui X, não encontrou nada. S, encontrou. O X não encontrou, então já tá te falando ali, ó. O X não existe, tá?
Vou tentar executar. Olha lá, ele até permitiu, mas fica uma situação inválida, tá? Então, assim, se a pessoa quiser saber exatamente quais que são os valores possíveis, você clica nessa opção para mostrar aqui, tá certo? Criando um domínio para telefone. Então, vamos ver um outro exemplo aqui. É C11, coloca aqui Z telefone. Vou criar telefone, vai ser char. Quantas casas a gente vai ter? Eu quero armazenar dessa forma. O DDD. Então, o telefone vai ser assim, ó. O formato externo vai ser dessa forma. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, aqui vai ter 14. E aqui, o interno vai ter somente os números. Então, eu tiro aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não tenho casas decimais, não tenho sinal e não tenho minúsculo. Pronto. Agora eu vou salvar aqui. Eu não tenho, né, telefones pré-definidos para colocar aqui, nem intervalos, nem tabela de valores. Então só vou salvar. Deu aqui, ó, falando que o comprimento de saída é maior do que o comprimento de saída calculado. Tá? É só um aviso. Vou criar aqui agora os elementos de dados que vão utilizar esse domínio. Então, vou colocar aqui tel, ztel, res. Esse aqui é o telefone residencial. Residencial, vai. Vou colocar inteiro mesmo aqui. Ztel underline residencial. Descrição: telefone residencial. Domínio: Z telefone underline D. Descrição: telefone salvo. Pronto. Agora eu quero criar outro tipo de telefone, não residencial, comercial. Então, dessa forma, eu estou reutilizando. Eu estou usando o mesmo domínio em mais de um elemento de dados, tá? Isso é perfeitamente normal. Pronto, ó. Dessa forma, eu posso criar um programa que tem na tela de seleção, ou criar um campo que use esse elemento de dados, que é um tipo, em um tipo de uma estrutura. Eu posso usar em vários lugares, tá? Telefone comercial ou telefone residencial, usando sempre o mesmo domínio, tá? Ele está puxando aqui as mesmas informações, as mesmas características, o tipo do campo, tamanho e tudo mais, certo? Domínio com tabelas de valores. Então, vou mostrar aqui um domínio standard que aponta para uma tabela de valores, tá? Só para vocês terem uma ideia. Como eu não cheguei no vídeo ainda de criar uma tabela de banco de dados, né? Para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou usar um domínio standard mesmo, tá? Mas a mesma ideia para uma tabela Z, tá? Então vamos lá na C11, domínio. Vamos usar esse aqui, ó, xubname. Vou exibir. Ele tem aqui, ó, o tipo char, tamanho 12, tanto interna como externamente, na entrada e na saída, né? Não tem sinal, não tem maiúscula, minúscula, só vai ser maiúscula. Ó, criado pela SAP. E aqui, ó, embaixo, ele tem uma tabela de valores. Se eu entrar aqui, dar dois cliques, ele vai mostrar a tabela de valores. Que assim, olhando de cara, a gente já vê que é parecido com uma estrutura, né? Ele tem os campos aqui, o nome de cada campo e o tipo de cada campo, tá? E algumas coisas a mais referentes à tabela de banco de dados. Por exemplo, se esse campo é chave, tá? Então, o que que acontece? Ele apontou para uma tabela de banco de dados. Ou seja, essa tabela pode ter várias linhas.
No caso, é dados de logon, tá? Então, se a gente entrar nessa tabela, ela vai ter vários usuários aqui, tá? E esse usuário, a chave aqui é esse campo bname, tá? E qual que é o elemento de dados? X, o bname. É exatamente aquele elemento de dados, né? Tem um elemento de dados aqui, ó. Vamos lá. Que aponta para o domínio. No caso, é o mesmo nome, tá vendo? Você pode usar o mesmo nome porque o objeto é diferente. Esse aqui é o elemento de dados e esse aqui é o domínio, tá? XUBName, XUBName, tá? Então, dessa forma, se o usuário apertar F4 ou clicar naquela lupinha que aparece do lado do campo, se esse campo estiver em uma tela, a própria SAP já monta aquela tabelinha, né? Aquele pop-up com uma tabela com a lista de valores, tá? No caso, vai ser a lista com os campos dessa tabela aqui, tá certo? E mais uma coisa que eu não vou ensinar nesse vídeo, que é essa parte aqui do rotina de conversão. Por quê? Eu também teria que criar um grupo de função, uma função de conversão de entrada, uma função de conversão de saída, e esse vídeo ia ficar gigante. Então eu vou criar um vídeo específico desse tema também, tá? Mas aqui você aprendeu a criar o básico de domínios, tá? Como você utiliza. E se precisar, depois eu crio um vídeo só dessa parte de conversão também. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Pratique e até mais.